Centro Universitário Farias Brito, curso de Direito, disciplina Filosofia do Direito. Nós já estamos na nossa trilha de número 7, portanto já percorremos um bom trajeto na apresentação das diretrizes dos temas de análise da disciplina. E desta feita, na trilha número 7, nós vamos tratar do direito no pensamento de Karl Marx. Bom, pelo menos 3 objetivos nós sustentamos na presente trilha. Em primeiro lugar, é importante que nós tratemos das categorias científicas fundamentais da análise científica do direito em Marx, a partir da sua visão acadêmico-filosófica. Em segundo lugar, a gente pretende apresentar as fontes do pensamento karl-marxista na perspectiva de que, ao conhecer as fontes que influenciaram a produção teórica do autor, nós nos apropriemos com maior consistência da sua teoria jurídica. E, finalmente, analisar o direito e a produção capitalista no pensamento de Karl Marx. Bom, nós estamos lidando com um autor que nasce na Alemanha em 1818, morre em Londres em 1883, de descendência judaica, doutorado em filosofia. Sua tese de doutorado é sobre a concepção materialista em Demócrito e Epicuro. Um pensador associado ao movimento operário internacional, que a despeito de um gênio e de uma visão teórica inovadora, tanto no domínio da filosofia como no domínio da pesquisa científica, é preterido em relação a assumir sala de aula. Portanto, Marx nunca assume cátedra. Em função da sua visão, ele não é admitido no ensino universitário da Prússia por causa de sua adesão ao hegelianismo de esquerda, e esteve na França e é obrigado a sair da França, esteve em Bruxelas e é obrigado a sair de Bruxelas e acaba finalmente se fixando em Londres, onde faz uma parceria conhecidíssima e respeitada internacionalmente com Engels. Bom, o pensamento do Marx tem uma tríplice paternidade. Essa é a informação do Gramsci. O Gramsci vai afirmar que 3 grandes escolas contribuíram para a constituição da teoria materialista karl-marxista. A primeira grande escola, incontestavelmente, é Hegel, de onde ele vai absorver o método dialético de análise, na perspectiva de entender a produção capitalista em sua totalidade e reconhecendo as contradições que existem no centro dessa produção. A outra grande fonte é o Feuerbach, que era também hegeliano de esquerda, e através da obra Essência do Cristianismo produz um impacto muito positivo, e essa obra é muito bem recepcionada por Karl Marx. Bom, a terceira grande influência é francesa. É possível que essa grande influência tenha se fortalecido cada vez mais durante o tempo que Marx esteve na França. Ele vai entrar em contato com os materialistas franceses, sobretudo Fourier e Proudhon. Desses contatos ele vai, em grande medida, acolher a ideia de proletariado, que é originalmente criação dos materialistas franceses. Marx usa de forma tão contundente essa categoria que, em alguns lugares desavisados, é capaz de se ter a impressão que a categoria é dele própria. Muito bem, se nós queremos mapear o pensamento karl-marxista e a sua visão acerca do direito, é fundamental que nós não ignoremos
o fato de que a sua teoria filosófico-científica e a sua concepção acerca do direito estão associados a essas três grandes escolas que eu acabei de mencionar: Hegel, Feuerbach e o materialismo histórico francês. Bom, a grande questão do pensamento calmarxista é a análise da produção. Essa é a sua categoria central, o objeto central de suas análises, e eu considero uma escolha louvável e muito bem definida. Afinal de contas, a categoria da produção ela permite que nós entendamos a história humana, que entendamos as instituições humanas. Afinal de contas, a história humana não é outra coisa senão produção, e as instituições sociais nada mais são do que produção. Portanto, é uma atitude de genialidade quando o autor se dedica ao estudo da produção e torna a produção o objeto de sua análise. Bom, a história humana é produção, e nós não podemos negar isso, sobretudo quando lidamos com a teoria calmarxista e a sua filosofia acerca da realidade jurídica. A história humana é produção, e a produção precisa ser organizada. Sem a organização, a produção humana se torna caos. Muito bem, a organização da produção em Karl Marx se chama divisão do trabalho social. Ora, a divisão do trabalho social, ela é tanto universal, e Karl Marx reconhece isso, que está lidando com um fenômeno presente nos mais distintos ciclos da história da produção humana. Portanto, ela é universal. Onde quer que haja produção, há uma inclinação da sociedade a estabelecer um processo de divisão de tarefas, determinando as pessoas e os lugares onde elas devem estar, para que não se repita a mesma atividade, para que uma atividade não deixe de ser feita, para que o trabalho se dê dentro de um campo organizado. Portanto, tratar de divisão do trabalho social é lidar com um fenômeno universal, mas ao mesmo tempo necessário. E por outro lado, Karl Marx vai afirmar, na ideologia alemã, obra escrita por ele e por Engels, que a divisão do trabalho social tem o poder de aperfeiçoar as forças produtivas. Isso me parece inquestionável. Bom, qual é o problema de Karl Marx com a divisão do trabalho social? Ele vai se opor aos modelos injustos, exploradores de divisão do trabalho social. E, efetivamente, nós não podemos deixar de considerar a sua crítica ao modelo de divisão do trabalho na produção capitalista. Isso deve ser levado em consideração. E essa perspectiva deve ser bastante ampliada, porque o autor fará uma espécie de panegírico na história da produção e vai detectar, pelo menos propõe, 4 grandes ciclos na história da produção. Cada ciclo definindo certos tipos de propriedades, cada ciclo da produção sustentando um modelo de organização, cada tipo de produção determinando um modo de apropriação dos bens produzidos. No entanto, se nós perguntássemos à teoria marxista acerca de que itinerário o trabalho humano percorre ao longo da história social, Karl Marx proporia quatro grandes momentos. É claro que nós devemos considerar esses momentos dentro da própria visão relativa da ciência. Sobretudo em relação ao primeiro momento, em que pesa muito o caráter especulativo, e certamente aí uma grande influência do pensamento do Morgan. Mas veja bem, o itinerário que a sociedade humana percorre ao longo da história da produção, para Marx e Engels, constituem 4 grandes ciclos: o ciclo tribal, o ciclo comunal, o ciclo feudal e o ciclo capitalista. O ciclo tribal caracteriza a produção familiar,
produção de meio de subsistência relacionados à caça, à pesca, ao pastoreio e, eventualmente, à agricultura, um tipo de produção de caráter consanguíneo, muito ligado ao ambiente particular das famílias, tribos. A segunda modalidade de produção é a produção comunal, que vai se caracterizar com o advento da cidade, dos centros urbanos, com o ajuntamento de tribos e clãs numa só unidade, na unidade política da cidade. A propriedade é propriedade de Estado. No entanto, aí já ocorre o advento da propriedade privada não relacionada a bens imóveis, mas a bens móveis, como ferramentas, atividades de trabalho e objetos de uso pessoal. Trata-se de uma organização social humana complexificada em função da divisão das classes. Portanto, você tem o senhor e tem o escravo. Você tem já o advento da indústria artesanal e do comércio, a separação campo-cidade, e dentro desse contexto você vai ter uma divisão do trabalho bastante evoluída, se nós considerarmos a divisão do trabalho na sociedade tribal. Esse modelo de produção comunal vai ser ultrapassado pela produção feudal, que vai caracterizar o destaque e o surgimento da aristocracia na história política e econômica. O sistema feudal é um sistema de caráter latifundiário, com ênfase voltada em grande medida e quase exclusivamente para a tributação. Um sistema condenado ao fracasso, porque todo sistema que valoriza a tributação em detrimento da produção, efetivamente, no ponto de vista econômico, está condenado ao fracasso. Então, você pode tributar sem ter produção. Portanto, você vai ter esse terceiro grande ciclo que vai existir e que vai dominar os programas de produção até o aparecimento do quarto grande ciclo, que é a produção capitalista, cujo poder e cujo controle estaria nas mãos dos detentores dos meios de produção. Para que nós entendamos como o direito funciona numa sociedade capitalista, e nesse aspecto nós estamos trabalhando o coração da teoria karl-marxista, é importante que nós entendamos a produção capitalista. Muito bem, a produção é um fenômeno material. E dentro dessa discussão que Karl Marx faz, há um destaque muito interessante ao tema da consciência humana. Porque a consciência humana é da ordem do espírito, é um fenômeno espiritual. O trabalho é um fenômeno da ordem material. Com isso, levanta-se uma questão interessante. Se a produção é um fenômeno da ordem da matéria e a consciência é um fenômeno da ordem do espírito, haveria lugar para a consciência humana no empreendimento material da produção? Essa é uma pergunta interessante. Porque o ser humano é um ser reflexivo. No entanto, a vida dos seres humanos se define na produção, no âmbito do produto material, como resultado do empreendimento produtivo. Bom, que lugar haveria para a consciência no campo da produção da vida material? Bom, Karl Marx vai afirmar que a consciência tem papel no ambiente da produção material. No entanto, esse papel não é exclusivo e nem conclusivo. Ele afirmará, na obra que nós temos mencionado, a ideologia alemã, que os homens só produzem história porque possuem consciência. E nisso difere os seres racionais dos seres irracionais, porque os seres racionais possuem e produzem histórias, os seres irracionais não. Isso porque a irracionalidade depende do instinto. Já a racionalidade se sustenta na vontade. Portanto, o Marx tem razão quando afirma que os homens só produzem história porque possuem consciência. Mas ele afirmará que a consciência por si só não é capaz de realizar a história.
De nada adianta se planejar se não se faz, de nada adianta conjecturar se não se realiza. Portanto, a história é a história do que foi feito, é a história do realizado. Nesse aspecto, há sim lugar para a consciência no empreendimento de produção da vida material, mas a consciência por si só não seria capaz da realização desse evento. Nós começamos a nos aproximar da necessária reflexão acerca do direito quando a gente pensa a gênese de classe em Marx. Como surgiu rico e pobre? De onde vem a linha que motiva o aparecimento de classe baixa, classe média e classe alta? O que justifica o fato de algumas pessoas terem nas suas mãos a concentração da maior fatia da renda de uma sociedade, enquanto grandes maiorias vivem na penúria e com extrema dificuldade? Essas questões estão relacionadas à discussão que o autor faz sobre gênese de classe. Para Karl Marx, o aparecimento das classes sociais está ligado a um fenômeno, a um marco responsável pelo aparecimento das classes sociais. E que marco é esse? Bom, dois fenômenos que sempre estiveram juntos durante grande período da história humana são separados, se separam. Nós estamos falando do trabalho e dos meios de produção. Quando o trabalho estava associado aos meios de produção, não havia distinção entre indivíduos. Não se tinha ricos nem pobres, porque todos tinham acesso aos meios de produção. Todos trabalhavam e, de acordo com a sua decisão de trabalho, se trabalhavam muito ou trabalhavam pouco, tinham acesso ao resultado do seu trabalho. Os meios de produção estavam disponíveis. E todos tinham acesso a esses meios de produção. No entanto, quando os meios de produção são separados do trabalho, através da apropriação indevida dos meios de produção, que deveriam ser de caráter universal, mas deixam de ser em função da apropriação criminosa desses meios. Na medida em que você tem os meios de produção isolados e o seu acesso impedido para uma grande massa humana e a sua posse passa a ser realizada por uma minoria humana, se dá uma distinção. Os que são detentores dos meios de produção e os que não são detentores dos meios de produção. Esse fenômeno vai caracterizar o aparecimento de proprietários e não proprietários, de ricos e pobres, de patrões e empregados. A separação dos meios de produção da força do trabalho favorecerá o aparecimento de dois fenômenos consequentes, que são a dominação e a alienação. A dominação em função da posse dos meios de produção e a alienação como fenômeno de classe, em cujo fenômeno os indivíduos trabalham para produzir riqueza, mas não têm o proporcional usufruto daquilo que produzem. Ora, todo esse desequilíbrio na ordem da justiça e da igualdade e do direito à vida, à existência e aos meios que permitem a vida e a existência aparecem em função da gênese de classe, cujo fator, cujo marco é, como nós já afirmamos com base no autor, a separação do trabalho e dos meios de produção. Bom, quando a gente chega nessa análise do pensamento do autor, indiscutivelmente e inevitavelmente nós precisamos perguntar pelo Estado. E o Estado? O seu aparecimento não resolve essa problemática? Em primeiro lugar, é importante que nós destaquemos que os materialistas, os pensadores socialistas, entendem que o advento do Estado são os conflitos entre as classes sociais. O advento do Estado passa a ser uma exigência em relação aos problemas criados ou às novas realidades advindas do advento da propriedade privada. Bom, para Karl Marx a propriedade é um problema. Para um contratualista como John Locke, não. Para os
os marxistas críticos para os revisores do materialismo histórico, ela precisaria ser regulamentada, mas ela necessariamente não deveria e não precisaria ser abolida. No entanto, nós estamos pensando o direito na perspectiva calmarxista e é importante que o pensamento do autor seja explorado, que nós nos fixemos nas suas ideias, uma vez que é projeto da disciplina e, sobretudo nesse momento, nós temos uma noção clara de como o autor pensa o direito numa sociedade capitalista. E, efetivamente, para que se pense o direito, nós precisamos pensar no Estado, na natureza da sua função e nos desafios que pesam sobre essa instituição. Portanto, em Karl Marx, o Estado é fruto do conflito de classe. E ele deveria ter uma função racional. O papel racional do Estado estaria associado ao interesse e ao desafio de executivizar o bem universal, de eliminar as contradições, as desigualdades, a injustiça, de ser um instrumento de avanço, de sustentação material dos indivíduos, da instituição de organizações que favoreçam cada vez mais a longevidade e o bem-estar dos grupos humanos. O Estado tem um papel de comando, de coordenação do interesse político e, portanto, a sua ação estaria indiscutivelmente associada ao bem universal e à universalidade. No entanto, Karl Marx vai afirmar que o Estado cai dessa visão, ele fracassa desse objetivo e acaba se convertendo em Estado ideológico. Ora, qual a relação entre a concepção racional de Estado e o Estado ideológico? É que na concepção racional do Estado, o Estado está voltado para atender o bem universal, portanto ele não é Estado de rico nem Estado de pobre, ele não é Estado de preto nem Estado de branco, ele não é Estado de novos nem Estado de velhos, ele é Estado que atende à universalidade. Essa é a questão que Karl Marx vai propor, porque o Estado ideológico fracassa do ideal da universalidade e vai colocar a sua estrutura política e o aparelho institucional a serviço do interesse do bem capitalista. Portanto, a serviço das classes dominantes. E aí a questão central, e com isso nós aportamos no centro das discussões que o autor faz sobre o problema jurídico, é se é possível a realização do direito na sociedade capitalista. E me parece que essa é a questão central que envolve a discussão do pensamento desse autor na nossa disciplina. E é uma pergunta que vale a pena ser feita, e efetivamente uma das respostas a essa questão é proposta pela escola materialista calmarxista. Mas ela pode ser muito, muito expandida. Nos interessa aqui, portanto, nos situar naquilo que o autor vai falar acerca dessa questão. E nós vamos repeti-la. É possível a realização do direito numa sociedade capitalista? Em princípio, a gente precisa afirmar que há uma concepção capitalista de direito. Isso é inegável. Se nós considerarmos a economia mundial contemporânea, nós temos uma economia na sua totalidade influenciada, dirigida, dominada por um modelo capitalista de produção. As antigas sociedades socialistas, as economias planificadas, cederam ao mercado. Como não pensar que essas instituições, esses países, esses modelos econômicos e políticos poderiam subsistir sem um fundamento jurídico? Então nós temos que partir de um campo de constatação de que há uma concepção de direito na sociedade capitalista. Agora, essa afirmação suscita outras questões. Por exemplo, que natureza de direito é esse? Bom, nós estamos afirmando que há uma concepção capitalista de direito. Isso é inquestionável, é inegável, e nós não podemos ignorá-la. Mas em seguida é preciso que se pergunte que natureza de direito é esse? E qual a relação que a concepção de direito
capitalista estabelece com a concepção de direito racional. Bom, se nós buscarmos uma resposta calmarxista para esse problema, a afirmação marxista vai ser peremptória, incisiva, baseada nas visões que o próprio autor defende e nas suas proposituras políticas. Porque a afirmação do autor, na obra de Ideologia Alemã, que tem sido a base das nossas reflexões, é que o direito na sociedade capitalista se restringe à lei. Isso é sugestivo, porque a gente precisa verificar, ampliar a discussão e aprofundá-la, sobretudo interrogando se a lei pode ser a expressão integral do direito. Se o fato de termos lei, isso significa dizer que nós temos direito. O fato é que na visão jurídica calmarxista, no seu pensamento acerca do direito, na sua filosofia do direito, Karl Marx vai acabar concluindo a sua análise, propondo uma solução, ao mesmo tempo política e jurídica, para as profundas desigualdades que não foram resolvidas pelo sistema capitalista de produção. E como nós muito bem conhecemos, com esse tema praticamente ele conclui a obra de Ideologia Alemã, Karl Marx vai propor a integração total dos indivíduos no processo total da produção. Propondo a abolição da propriedade privada, a instituição de uma sociedade sem classes, o que significa dizer revolucionar a ordem jurídica, possivelmente detonar a visão jurídica da ordem capitalista e dar início a uma nova visão jurídica pautada nos aspectos revolucionários da abolição da propriedade privada e na instauração de uma sociedade sem classes. É claro que são questões bastante controversas. Como nós já havíamos afirmado, a abolição da propriedade privada proposta por Marx não é aceita sequer pelos marxistas críticos. Se nós considerarmos, por exemplo, a escola de Frankfurt, que vai se afastar muito das tendências radicais propostas pelo marxismo original. Outras ordens filosófico-científico-teóricas não vão ver na propriedade privada necessariamente um problema, mas certamente vem problema na política de operação da propriedade privada. Mas nós poderíamos afirmar que num projeto filosófico marxista, nós teríamos uma proposta de revisão da estrutura do direito na sociedade capitalista e a sua reelaboração a partir desses dois grandes ideais, a abolição da propriedade privada e a instauração de uma sociedade sem classes. Essas são algumas pistas que nós estamos apresentando nesse momento acerca da filosofia do direito em Marx, ou o direito no pensamento de Karl Marx, acredito que muito significativa para nos despertar para uma série de reflexões e ponderações. E com isso nós estamos sugerindo um bom estudo, estamos recomendando a leitura dos textos, sobretudo da Ideologia Alemã, que estará disponível a todos vocês, e que nós possamos avançar muito as discussões que nós temos iniciado aqui, e certamente nos momentos oportunos das nossas aulas, nós teremos a oportunidade de ampliar essas discussões e efetivamente agregar conhecimento das leituras e das discussões que nós faremos. Portanto, ficam postas essas diretrizes de estudo e até a nossa próxima trilha.